Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Salmos 1, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. Continuando sobre a encarnação. O ponto hoje será como Jesus, ele se adaptou. Ele notou que ele não era um simples homem, que ele era o Deus encarnado. Quais as suas reações? Vamos discorrer sobre algumas situações. Primeiro, veio o fato de que no seu batismo o próprio Pai o confirmou, o declarou seu filho. Isto já era importante demais para ele saber que era filho de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo veio o questionamento. O questionamento de quem? Do diabo. Lembre que lá no Monte da Tentação, após ele ficar 40 dias e 40 noites em jejum, sendo tentado pelo diabo, o diabo disse: se tu és filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pães. E ele respondeu com toda a autoridade: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Logo em seguida, veio mais um lance na tentação. E o questionamento foi o mesmo: se tu és filho de Deus. Que contraste quando você chega em Mateus, capítulo 8, verso 29, o que foi repetido também pelos outros dois evangelistas, Marcos e Lucas. Lá aconteceu diferente. Ele chegou onde estavam os gadarenos endemoniados, e os próprios demônios reconheceram que ele era filho do Deus Altíssimo. Lucas falou com mais intensidade, aliás, registrou com mais intensidade. Os demônios disseram: Jesus, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Olha aí, os súditos do diabo, eles admitiram que estavam diante de um personagem distinto.
Jesus foi tratado como Filho do Altíssimo. Enfim, ele foi absorvendo este título que o Pai tinha dado para ele por ocasião do seu batismo. Lembrem aquelas ocasiões, pelo menos duas, em que ele estava numa casa ensinando, rodeado, como sempre, de pessoas ouvindo-o, algumas sendo curadas de enfermidade. Veio alguém, sabe, esses que nos cultos ainda acontecem hoje. Quantas vezes que eu vejo em algumas igrejas, o pregador está no auge da mensagem e chega lá alguém com um bilhetezinho, com um aviso. Às vezes não é tão solene. Jesus estava nesta casa pregando, ensinando, curando, e chega alguém dizendo: olha, sua família está aí. Tua mãe, os teus irmãos, eles querem falar contigo. E ele, como que ignorando a família, ele disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E mostrou para os ouvintes: minha mãe e irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele estava dizendo: eu não posso interromper este ensino, porque eu estou enfatizando a parte melhor. E a parte melhor para mim é vocês. É vocês que agora são também minha família. E eu não vou interrompê-la para atender minha família natural. Ele chega num outro lugar e ele vivia só fazendo proezas. Aconteciam coisas sobrenaturais por onde ele pisava. Por isso que ele falou lá na frente, quando os conterrâneos dele, que eram apenas conterrâneos, mas adversários da fé, não aceitavam a filiação dele, não aceitavam que ele dissesse que era filho de Deus. E então, eles, naquele questionamento que eu diria de questionamento burro, ele diz: já que vocês não me creem, já que vocês não acreditam que eu sou filho de Deus, acreditem pelo menos pelas obras que eu faço. Isto porque, por onde ele pisava, cegos viam, paralíticos andavam, surdos ouviam. Aleluia! E eis que num certo lugar, uma mulher saiu do limite. Ela estava numa empolgação tão grande que ela deu um grito no meio da multidão. Tadinha, um grito que ela pensou que ele, Jesus, acharia guarida naquele grito. Bem-aventurada, ou bem-aventurado
o ventre que te trouxeste e os peitos que te amamentaram. Era um grito, ela não estava falando, não. Ele disse, não, antes bem-aventurados aqueles que ouvem a minha palavra e crê. Aleluia. Olha aqui uma lição para os mariólatras. Uma lição para combater a mariolatria. Ela achava uma bem-aventurança na mãe dele. Ele disse, não, bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra. Aleluia! Notaram? Ele tanto assumia a filiação dele, assumia que ele era filho de Deus, que ele era Deus, como honrava aqueles que gostavam da palavra dele, obedeciam à palavra dele. Que tal a gente fazer o mesmo? Começar hoje mesmo a amar esta palavra maravilhosa, a obedecê-la, a testificar dela. Vamos fazer isto? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.